A Câmara aprovou por unanimidade ontem a proposta do governo federal, do governo Lula, que isenta de imposto de renda as pessoas que ganham até R$5.000 por mês. Aí o Lucas pôs na tela pra gente. Para compensar a perda de arrecadação, o relator da matéria, o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, manteve na proposta do governo e na proposta que foi levada a plenário à votação a ideia de tributar com uma alíquota progressiva de até 10% pessoas com rendimentos acima de R$600.000 por ano. Gente, ontem acho que vocês vão lembrar que a gente estava falando aqui sobre essa votação do projeto de imposto de renda, né? E como isso tinha demorado para chegar na pauta da Câmara, só chegou na pauta da Câmara depois de uma pressão do Senado. É uma resposta, essa votação é uma resposta da Câmara às ruas. Embora as manifestações de rua que aconteceram contra a PEC da blindagem e também contra a anistia não tenham tido como foco a questão do imposto de renda, é um retorno da Câmara à sociedade e a essa mobilização social que aconteceu, essa votação. Por quê? Porque esse projeto, ele não estava andando lá na Câmara, ele estava parado relativamente, havia uma expectativa que ele fosse votado em agosto, não tinha sido levado a plenário, e aí de repente a sociedade fala, olha, Câmara, não estamos nos sentindo representados por vocês estão descolados do nosso interesse. É isso que a sociedade falou quando foi às ruas contra a PEC da blindagem e também contra a anistia. E aí, a Câmara precisava dar uma resposta, gente. E a resposta veio através de finalmente colocar a votação desse projeto e mais, e de votar esse projeto nos termos que ele foi enviado pelo governo, porque havia uma discussão na Câmara com relação a essa tributação dos super ricos, né? Lá, entre os deputados havia um consenso de que era positivo ampliar a faixa de isenção para quem ganha até R$5.000, e dar um desconto aí para quem ganha até R$7.300 por mês, mas com relação a essa tributação de até 10% para os que ganham mais, para os mais ricos, isso não estava bem equacionado lá na Câmara até ontem à tarde. Tinha deputado sugerindo outras coisas. Então, o fato de eles terem também abraçado esse projeto com a tributação maior para quem ganha mais, é uma forma de tentar se eximir, digamos assim, com a população, depois de ficar com uma imagem muito arranhada, muito desgastada com aquela aprovação da PEC da blindagem. Ia ser muito difícil conseguir explicar por que não aprovar esse projeto do governo, ainda mais com o governo tendo feito uma campanha importante nas redes sociais desde junho, uma campanha na qual o governo pegava muito na tecla de que os mais ricos estão pagando menos do que os mais pobres, do que os trabalhadores comuns. Então, era importante, sim, a Câmara se posicionar sobre o risco que estava correndo até ontem à tarde, segundo as negociações estavam rolando lá no Congresso, de sair ainda mais isolada e ainda mais pressionada em termos de pressão popular. Então, é um resultado, isso, daquela manifestação de rua, a despeito de aquela manifestação não ter tido relação, não ter sido sobre a isenção do imposto de renda, mas é assim que eu leio. É uma forma de a Câmara tentar responder a anseios sociais. Então, é uma vitória importantíssima para o governo, é um dos principais projetos de governo. Isso foi uma promessa de campanha do Lula em 2022, de ampliar a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e de tributar mais os mais ricos. As duas coisas caminhavam juntas. Se viesse só uma delas, primeiro, ia jogar um problema enorme no colo do governo, em termos de rombo fiscal, de como pagar essa conta, e segundo, não ia dar a mesma vitória para o governo. Então, Câmara aprova isso e muito alinhado, me parece, aí com o sentimento das ruas, de pressionar a Câmara por ter entendido que os deputados estavam representando só seus próprios interesses e não os interesses dos cidadãos quando votaram lá atrás na PEC da blindagem. Lembrando, nesse ano também, a Câmara já votou aumento de número de deputados, né? PEC da blindagem, urgência no projeto de anistia, sequer sabendo qual projeto seria esse, né? Algo que também divide e muito a sociedade. Então,
o recado que a Câmara estava passando até agora, e foi isso que as pessoas foram às ruas se manifestar, era de que estava mais preocupada com os próprios interesses. Então, vamos lá. Vamos lá, que isso ainda vai dar pano para manga, porque vai para o Senado. Lembrando que o Senado já tinha aprovado um projeto sobre isenção de imposto de renda, aí de outro relator. Mas esse que foi aprovado na Câmara é o projeto do governo, e agora ele vai para o Senado. Vamos acompanhar, claro, como fica isso, mas o dia hoje amanheceu bem lá para o governo Lula, com certeza, para a Fazenda, ministro Haddad, que é quem encabeçou essa briga, e também para o Planalto, né, porque é diretamente vinculado, tem o DNA total do governo Lula esse projeto, e é um projeto que pode gerar ganhos políticos eleitorais muito fortes para o Lula, né, é um projeto altamente popular, e tinha uma aprovação muito ampla da sociedade também, as pesquisas lá em junho mostravam isso, né, que havia uma aprovação desse projeto que tributasse mais quem ganha mais e aliviasse a carga tributária sobre quem ganha menos.